As pontes são estruturas essenciais que conectam pessoas e comunidades, superando cânions, rios e outros obstáculos. No entanto, algumas delas podem ser francamente aterrorizantes até para as almas mais corajosas. Seja devido à sua altura, estreiteza ou à pura força da natureza, estas pontes tornaram-se notórias como algumas das mais assustadoras do mundo. Elas oferecem um desafio único para aqueles que se atrevem a atravessá-las. Segure firme e prepare-se para experimentar emoções intensas e arrepios enquanto exploramos essas estruturas formidáveis. Aqui estão as 15 pontes mais assustadoras que você nunca deveria cruzar. Número 15. Ponte Suspensa Capilano, Vancouver. Localizada na exuberante floresta do norte de Vancouver, no Canadá, a Ponte Suspensa Capilano é uma estrutura impressionante suspensa a 70 metros de altura sobre um desfiladeiro, elevando-se sobre árvores densas e um rio caudaloso. A ponte atravessa o rio Capilano, que corre ao longo das montanhas a oeste e ao norte de Vancouver, fornecendo água potável à região metropolitana da cidade. Para dar uma ideia de sua altura, se colocássemos a Estátua da Liberdade sob a ponte, ela alcançaria o ombro da estátua. Esta é a ponte suspensa mais longa do mundo, abrangendo 430 pés sobre o desfiladeiro, oferecendo vistas deslumbrantes do Parque Natural. É uma das atrações turísticas mais populares na região, atraindo mais de 1 milhão de visitantes de todo o mundo anualmente. A Ponte Suspensa Capilano tem uma história rica, datando de 1889, época em que o engenheiro civil escocês George Grant Mackay a construiu usando tábuas de cedro, presas com cordas de cânhamo. Em 1903, sua estrutura original foi substituída por cabos de aço. Apesar de sua aparência frágil, a ponte pode sustentar 97 elefantes, um avião comercial 747 totalmente carregado ou 4.520 castores. Recentemente destacada na lista dos 50 melhores lugares do mundo pela Nat Geo Travelers, a ponte é uma maravilha da engenharia e um destino imperdível para quem visita Vancouver. A ponte suspensa é uma homenagem à engenhosidade e habilidade dos primeiros construtores de pontes, cujos designs inspiraram e influenciaram a construção de pontes modernas. Número 14. Ponte de vidro no Vietnã. O Vietnã é um país lindo, repleto de florestas tropicais e uma vida selvagem incrível, além de abrigar a ponte de vidro mais longa do mundo. Localizada no distrito de Moc Chau, no noroeste da província de Son La, a Bac Long Bridge foi aberta ao público em maio de 2002 e se estende por impressionantes 2.000 pés. Seu nome se traduz como Dragão Branco. A ponte está suspensa bem acima de um exuberante vale verde entre duas montanhas, a aproximadamente 150 metros do solo. Feita de 3 camadas de 1,7 polegadas de vidro temperado, foi certificada como a ponte com fundo de vidro mais longa do mundo pelo Guinness World Records. Para dar uma ideia, 1,7 polegadas é mais ou menos metade do comprimento da maior borda de um cartão de crédito. Aventureiros de todo o mundo viajam para visitar essa ponte. Durante a cerimônia de abertura, os visitantes eram obrigados a cobrir os sapatos com pedaços de tecido antes de caminhar sobre ela. O Vietnã também é lar de outras 3 pontes de vidro notáveis, incluindo a Ponte de Vidro Sapa, também conhecida como Co Kim Song Mai. Esta ponte surreal é construída no topo de uma passagem deslumbrante na montanha e é inteiramente composta de 3 camadas de vidro cristalino com uma espessura total de 2,76 polegadas. Ela já foi a maior ponte de vidro da Indochina e se eleva a uma altura de mais de 1,24 milhas acima do nível do mar. Os visitantes podem desfrutar de uma incrível vista panorâmica dos majestosos picos das montanhas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Número 13. Ponte Dourada de Gandaki. Empoleirada a 380 pés acima do belo rio Gandaki, no distrito de Baglung, no Nepal, encontra-se a Ponte Dourada Dalton Gandaki, também conhecida como Ponte Siddhartha. Esta foi nomeada em homenagem a Siddhartha Gautama, o fundador do budismo, que nasceu na cidade vizinha de Lumbini. A construção da ponte foi concluída em 2019 e rapidamente se tornou uma atração turística popular para visitantes da região. É uma das principais pontes do país e está situada sobre um afluente da margem esquerda do rio Ganges, na Índia, o deslumbrante Kali. A bacia do rio Gundaki tem cânions profundos, 3 montanhas com mais de 1.000 geleiras e 338 lagos espalhados por uma área cerca de 2 vezes maior que Nova Jersey, tendo a maior parte no Nepal. Com 343 metros de comprimento,
A Ponte Dourada Gandaki é a mais longa ponte suspensa no Nepal, capaz de transportar cerca de 612 pessoas simultaneamente. A ponte fornece uma conexão direta entre o pequeno município de Kusma, no distrito montanhoso de Parbat, e o distrito de Baglung. Até maio de 2022, detinha o título de passarela suspensa de maior alcance do mundo, mas foi ultrapassada pela recém-inaugurada Sky Bridge 721 na República Tcheca. Se você sofre de vertigem, não é aconselhável atravessar essa ponte. No entanto, aqueles que se atrevem a caminhar ou andar de bicicleta serão recompensados com vistas deslumbrantes da espetacular cadeia de montanhas abaixo. Número 12. As Pontes Imortais. Na China, pode-se não apenas testemunhar a beleza natural, mas também maravilhar-se com as fantásticas criações arquitetônicas que vão do majestoso ao absolutamente bizarro. A Ponte Imortal no Monte Taishan, localizada no leste da China, na província de Shandong, é uma notável formação natural em arco, composta por 3 enormes pedras que ali caíram durante a última era glacial. Acredita-se que esta peculiar ponte tenha sido formada pelas forças da natureza e do tempo, em vez de mãos humanas, e ela se eleva sobre um profundo vale com um abismo sem fundo abaixo. Outra ponte surreal localizada na China é a Ponte dos Imortais, também conhecida como a Ponte Pedonal da Balsa, situada nas montanhas Huangshan, ou Montanhas Amarelas. Esta cordilheira é reconhecida por suas características singulares de paisagem natural, onde antigos picos de rocha de granito são cobertos por árvores milenares e circundados por nuvens nebulosas. A ponte, que possui apenas alguns metros de largura, conecta-se a imponentes picos de montanhas que estão a aproximadamente 4.300 pés acima do nível do mar. Antes de sua construção, os moradores locais tinham que atravessar o imenso abismo usando um precário caminho suspenso, que muitas vezes provou ser fatal. O design detalhado das pontes de concreto evoca a sensação de ser uma antiga relíquia chinesa de uma misteriosa dinastia de tempos longínquos. A beleza natural da China e seu encanto místico também são refletidos nas pontes mais aterrorizantes do país, todas permanecendo como testemunhos da paisagem única e maravilhosa da nação. Número 11. Ponte rodoviária flutuante na China. Localizada na área cênica de Xizhiguan, na província de Hubei, no centro da China, a hipnotizante ponte flutuante tem atraído a atenção nas redes sociais e na indústria do turismo desde a sua inauguração oficial em maio de 2016. Embora possa não parecer totalmente real à primeira vista, os visitantes ficam encantados com a experiência surreal de atravessar a ponte a pé ou de carro, tendo a sensação de se mover sobre a superfície da água. A ponte se estende por toda a extensão do sinuoso rio e está circundada por densas e exuberantes florestas verdes. Localmente conhecida como a Longa Ponte dos Sonhos, ela é sem dúvida uma das pontes mais espetaculares de toda a China, se não do mundo. Ela possui 1.640 pés de comprimento e 14,17 pés de largura, e em um dia comum é visitada por milhares de pessoas. Antes da construção da ponte, o rio, que tem cerca de 60 metros de profundidade, só poderiam ser navegados por barco. A Longa Ponte dos Sonhos foi construída usando pranchas de madeira e se estende ao nível da água através do centro do rio. Os visitantes podem seguir a estrada de pranchas sob a água, tanto para cima quanto para baixo, mas há um limite de velocidade em vigor para evitar a formação de grandes ondas. Atravessar a ponte proporciona uma experiência incrível, e os visitantes descrevem o sentimento como se estivessem flutuando sobre a água. Número 10. Ponte Aizhai. Localizada na província chinesa de Hunan, a Ponte Aizhai é uma façanha impressionante de engenharia. Serve como uma supervia expressa que conecta duas grandes cidades por meio de túneis nas montanhas. Antes de ser aberta ao público em 2012, a jornada através do vale abaixo podia levar mais de 30 minutos. Agora, os passageiros podem evitar as sinuosas estradas das montanhas e cruzar a ponte em apenas 52 segundos, driblando o tráfego intenso. Esta ponte é notória pelas inovações que introduziu, bem como pelos recordes que estabeleceu, tornando-a uma maravilha da engenharia moderna. É o túnel mais alto e mais longo do mundo que leva a uma ponte, foi a 6ª ponte mais alta do mundo em 2013 e é a 15ª ponte suspensa mais longa. Diferentemente das tradicionais pontes suspensas, em vez de ser sustentada por torres, sua estrutura está diretamente ligada aos túneis adjacentes. Foi também uma das primeiras pontes a utilizar pilares e estruturas de separação de vigas, bem como ancoragens em rochas e fibras de carbono,
protendidas para reforço. A técnica inovadora de deslizamento de cabos ferroviários foi usada para içar as treliças no lugar durante a construção. A ponte possui um vão principal de 3.760 pés e uma altura do tabuleiro de 1.150 pés, equivalente à altura do edifício Empire State. A singular localização no topo da montanha permitiu que os engenheiros reduzissem as torres de suporte, permitindo transportar mais carga pela montanha. Depois de escavar milhares de metros de rocha, a via expressa parece emergir diretamente da montanha quando vista da cidade abaixo. Número 9. Ponte do Rio Sidhu. Aqui está a ponte que provoca ataques de pânico nos motoristas ao cruzá-la. Por anos, esta ponte havia sido apenas um sonho para os residentes locais da aldeia Sidhu, que ansiavam por uma maneira de conectar sua aldeia isolada ao resto do mundo. Finalmente, no início dos anos 2000, o governo chinês aprovou a construção da ponte sobre o rio Sidhu, e engenheiros foram trazidos de diversas partes do mundo para auxiliar no projeto e na construção. A empreitada não esteve isenta de desafios. A região é propensa a terremotos e deslizamentos de terra. Portanto, a ponte precisava ser resistente a essas catástrofes naturais. A altura da ponte também representou obstáculos, pois guindastes tradicionais e equipamentos de construção não conseguiam atingir a elevação necessária para iniciar a edificação. Após muita deliberação, os engenheiros decidiram usar um foguete para lançar o primeiro cabo através do vale, que serviria de base para a subsequente construção da ponte. Foi uma jogada audaciosa, mas que provou ser bem-sucedida. Hoje, a ponte trouxe crescimento econômico para a região, com turistas visitando-a para apreciar sua impressionante vista e percorrer sua extensão. Embora não detenha mais o título de ponte mais alta do mundo, estando a 1.600 pés acima do solo, ela sempre será lembrada como um testemunho do poder da engenhosidade humana e da perseverança. Você teria coragem de dirigir em um lugar tão elevado? Número 8. Ponte de Gelo. A próxima ponte da nossa lista pode não ser para carros, e seus usuários provavelmente serão pinguins, mas ainda é uma das formações naturais de pontes mais incríveis e inspiradoras. Ela pode ser encontrada nas regiões geladas da Patagônia e faz parte da geleira Perito Moreno, uma das 48 geleiras alimentadas pelo Campo de Gelo Sul da Patagônia, que também é um destino turístico popular. Esta geleira cobre 97 milhas quadradas e é a terceira maior reserva de água doce da Terra. A ponte de gelo tem aproximadamente 820 pés de largura e 300 pés de altura. E apesar de não ser incomum pontes de gelo se formarem em regiões geladas, esta é realmente uma maravilha para se admirar. Devido ao fluxo constante de água e à imensa pressão do gelo, que pode pesar várias milhares de toneladas, o gelo espesso molda-se gradualmente, cortando-se e criando este arco ou ponte de gelo natural. No entanto, a cada poucos anos, devido ao peso e à pressão, a ponte desmorona e cai na água, criando um espetáculo para milhares de turistas que se reúnem para ver esse raro evento. Este ciclo natural da ruptura da ponte de gelo acontece aproximadamente uma vez a cada 4 ou 5 anos, às vezes até mais. A espera pode ser longa para um evento que ocorre em questão de minutos, mas mesmo sendo um momento fugaz, pessoas de todo o mundo ainda esperam anos para testemunhar esse evento impressionante. Apesar de sua vida útil curta, essa ponte de gelo natural na Patagônia continua sendo uma das maravilhas naturais mais notáveis do país. Número 7. A Aiguille du Midi. Perfurada na lateral da montanha Aiguille du Midi em Mont Blanc, nos enormes Alpes franceses, há uma minúscula passarela que pode ser uma das mais elevadas desta lista. Ela está a cerca de 12.500 pés acima do nível do mar e oferece aos visitantes vistas panorâmicas deslumbrantes dos Alpes franceses, suíços e italianos, simultaneamente. Uma experiência bastante singular. Embora seja pequena, não é menos assustadora ou impressionante e tem aproximadamente metade da altura do Monte Everest. Traduzido como Agulha do Meio-Dia, a montanha Aiguille du Midi situa-se no sudeste do encantador resort de esqui Chamonix e da vila de mesmo nome. Número 6. A Ponte Aérea de Langkawi. Localizada na ilha Palau Langkawi, na Malásia, a ponte aérea Langkawi é, sem dúvida, uma das mais impressionantes e únicas pontes do mundo. Situada no pico do Monte Machinchang, a 2.000 pés acima do nível do mar, esta ponte curva para pedestres, estabilizada por cabos e com extensão de 420 pés, é uma das pontes mais elevadas globalmente. Alcança uma incrível elevação de 3.281 pés.
equivalentes à altura do icônico Burj Khalifa em Dubai, o edifício mais alto do mundo. Projetada para maximizar a experiência visual dos visitantes, a incomum passarela curva é esteticamente impressionante e oferece uma visão de 360 graus de quase toda a ilha, incluindo seus deslumbrantes vales circundantes e florestas montanhosas. A ponte, que pode acomodar mais de 800 pessoas simultaneamente, foi concebida para ser um dos principais destinos turísticos da nação e ganhou popularidade nos 8 anos desde sua inauguração. Apenas 8 cabos de aço resistente sustentam toda a estrutura, com cada cabo estendendo-se a partir de um pilar independente de 269 pés, contornando a passarela dos pedestres. A passarela da ponte se estende até um amplo deck de observação triangular em cada extremidade, onde os visitantes têm acesso a vistas panorâmicas da selva abaixo. A construção deste projeto de US$ 1.200.000 foi um desafio considerável. Devido à remota localização da ponte, toda a estrutura teve que ser pré-fabricada em outro local e transportada para o local por um helicóptero russo chamado Chemov. A obra levou aproximadamente 12 meses para ser concluída. Número 5. A viagem de trem mais perigosa do mundo. Ponte Pamban. A construção da Ponte Pamban, uma notável ponte ferroviária que já conta com mais de um século no Estreito de Palk, começou em 1911 e foi concluída 3 anos depois. A ponte conecta a cidade de Rameshwaram, na pequena ilha de Pamban, ao continente indiano, e compreende tanto a estrada quanto a ponte ferroviária de Cantilever, repousando sobre 143 pilares de concreto e estendendo-se por 6.776 pés. A parte central da ponte tem uma seção basculante dupla, que pode ser aberta para permitir a passagem de navios e barcaças. Cada vão elevatório pesa cerca de 415 toneladas. A administração britânica já tinha planos para a ponte em 1870, quando desejava intensificar o comércio entre a Índia e o Sri Lanka. Reconhecida como a primeira ponte marítima da Índia, a Ponte Pamban tornou-se uma atração turística por si só. Todos os dias, centenas de peregrinos hindus cruzam a ponte para chegar a Rameshwaram. E os visitantes se encantam ao assistir à grandiosa ponte elevatória abrir para permitir a passagem de navios comerciais. Até há pouco tempo, a ponte era a única ligação entre o continente e a ilha Pamban, e era a ponte marítima mais longa da Índia. No entanto, recentemente foi construída uma ponte rodoviária paralela a ela. Apesar de sua venerável idade, a ponte continua a ser uma maravilha singular e inspiradora da engenharia. Lamentavelmente, esta ponte está situada em uma zona de alta velocidade de vento, propensa a ciclones e é um dos ambientes mais corrosivos do planeta. Ainda assim, resistiu ao devastador ciclone de 1964 que atingiu a região. A impressionante ponte celebrará em breve seu aniversário de 110 anos. Número 4. Pontes de videira escondidas no Vale Uaea. Nos vales remotos do Japão, escondidas da civilização, existem pontes de videira que foram usadas durante séculos por refugiados, bandidos e guerreiros buscando refúgio do inimigo. Essas pontes improvisadas foram construídas usando materiais naturais como videiras e poderiam ser facilmente cortadas em caso de perigo. Foram projetadas de forma minimalista, sem laterais, e exigem grande destreza para serem atravessadas sem perder o equilíbrio. As pontes têm uma história interessante e são um testemunho da engenhosidade dos japoneses. Existem apenas 3 delas, e essas pontes que sobreviveram ao teste do tempo são mantidas pelos habitantes locais. Apesar de terem sido reforçadas com aço e serem agora relativamente mais seguras para cruzar do que antes, ainda exigem muita coragem para serem atravessadas. A maior das 3 pontes é a Ponte Yuya-Kazura, que tem aproximadamente 45 metros de comprimento e é suspensa a mais de 14 metros acima do rio Iwaiá. A ponte é feita usando mais de 100 videiras entrelaçadas para formar uma trança espessa e resistente, sendo sustentada por 2 pilares de madeira ancorados nas encostas da montanha. A ponte oferece vistas espetaculares das montanhas e florestas ao redor, tornando-a um destino popular para trilheiros e turistas que procuram uma experiência japonesa única e autêntica. Não é para os fracos de coração. Atravessar essas pontes significa enfrentar grandes lacunas entre as tábuas, que balançam violentamente de um lado para o outro, tornando-se uma das travessias de ponte mais angustiantes do mundo. Número 3. Ponte Chesapeake. Inaugurada em 1952, a ponte da Baía de Chesapeake
é uma enorme ponte suspensa de aço que atravessa a Baía de Chesapeake, conectando a costa oeste de Maryland à zona rural da costa leste. A construção da ponte levou 3 anos e meio para ser concluída, e no momento de sua abertura, detinha o recorde de estrutura de aço contínua mais longa sobre a água no mundo, além de ser a terceira ponte mais longa em geral. Apesar de seu design impressionante, a ponte da Baía de Chesapeake é famosa por sua aterrorizante estreiteza, altura e falta de apoios, bem como seu anormalmente baixo guarda-corpo e ventos fortes frequentes. Tudo isso fez com que muitas pessoas a considerassem uma das pontes mais assustadoras dos Estados Unidos. Além disso, a ponte foi fechada várias vezes devido a condições climáticas extremas desde sua inauguração, acrescentando ainda mais a sua reputação. Muitas pessoas têm tanto medo de dirigir na ponte que pagam para que outra pessoa conduza seus carros por elas. Na maioria dos casos, são indivíduos que sofrem de sintomas agudos de gefirofobia, ou seja, um medo intenso ou fobia de pontes e viadutos, que pode causar ansiedade severa, deixando-os incapazes de atravessar a assustadora ponte sozinhos. Apesar de sua reputação, a ponte da Baía de Chesapeake continua sendo uma rota essencial de transporte para Maryland, conectando cidades e comunidades rurais em todo o estado. Número 2. A Ponte Montanha-Russa. A Eshima-Ohashi, no Japão, não é para os fracos de coração. Com sua inclinação íngreme, ela ganhou o apelido de Ponte Montanha-Russa, e quando vista de um determinado ângulo, realmente lembra uma montanha-russa. Estendendo-se sobre o lago Nakaumi, a ponte conecta Matsui e Sakai Minato, e tornou-se uma atração turística popular na região. Com uma altura de aproximadamente 132 pés, a ponte foi projetada para permitir a passagem de carros, enquanto os navios navegam por baixo. Este incrível feito da engenharia também foi construído alto o suficiente para suportar o aumento dos níveis de água após fortes chuvas. A ponte Eshima foi destaque em vários vídeos virais e diversas fotografias que mostram sua aparência dramática, com carros parecendo estar dirigindo em um ângulo íngreme ao cruzar a ponte. No entanto, a perspectiva pode enganar, pois, apesar de poder causar ansiedade em alguns motoristas, a ponte foi projetada para ser completamente segura e oferece vistas deslumbrantes dos arredores. Apesar do seu impactante fator medo, tornou-se um dos locais mais emblemáticos na região, e os turistas se aglomeram para vê-la. Esta maravilha da engenharia prova que nada é impossível quando a engenhosidade humana é posta à prova. Então, mesmo que a inclinação íngreme desta ponte faça parecer que você está em uma imensa montanha-russa dentro do seu carro, ela é imperdível para quem se atreve a atravessá-la. Número 1. A mais perigosa do mundo. Ponte Hussaini. A ponte suspensa Hussaini sobre o rio Hunza é uma das mais precárias no norte do Paquistão e é considerada uma das mais aterrorizantes devido à sua escassa manutenção e estrutura frágil. Ela também serve como prova de que viajar para a área ainda é tão desafiador quanto era décadas atrás. Apesar disso, tornou-se um destino popular para aficionados por adrenalina de todo o mundo e é uma das poucas pontes que conectam a pequena aldeia Hussaini com o mundo exterior. Construída há cerca de 70 anos, a ponte suspensa de cordas atravessa o lago Buré e tem 675 pés de comprimento com 472 pranchas de madeira. Muitas das tábuas estão ausentes e existem grandes lacunas entre elas, tornando a travessia uma perspectiva assustadora. Ela está a uma altura de mais de 100 pés acima da água. A ponte suspensa Hussaini é conhecida por balançar violentamente sob os fortes ventos da montanha, aumentando o perigo de atravessá-la. Apesar de sua reputação como uma das pontes mais perigosas do mundo, para muitas pessoas que vivem nas regiões montanhosas isoladas do norte do Paquistão, esta continua sendo uma das poucas opções de viagem disponíveis para eles. Nos últimos anos, houve esforços para reconstruir e melhorar a infraestrutura da ponte, mas sua aparência única e intimidante continua a atrair visitantes de todo o mundo. As árduas viagens nesta área são um lembrete de quão desafiador pode ser chegar a partes remotas do mundo, mesmo com transporte moderno. Cada uma dessas pontes oferece uma experiência única e inesquecível. Qual delas você teria coragem de atravessar? Deixe aqui nos comentários. Deixe seu like e continue no nosso canal assistindo a um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Eu fico por aqui. Tchau!